Já adiantando aqui o conteúdo do vídeo, eu amei The Batman. É um dos filmes de super-heróis recentes que mais me impactou, mas existe uma coisinha que tá me incomodando com o que fazem no personagem nos últimos anos, que é cadê os vilões maricona do Batman? Sério, a gente para pra pensar um pouquinho no Coringa do César Romero, ou então no Charada do Jim Carrey, e bate até uma tristeza pensar que nos últimos anos os vilões dele só podem ser psicopatas ou incel ou então ambos. Cadê as bichas excêntrica, afeminada, afetada vindo aí pra desafiar a masculinidade tóxica do Bruce, hein? Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre um filme de super-heróis, veja só. Mas calma, tem um propósito, eu não fui comprado pela DC nem nada do tipo. Na verdade, eu vim aqui tentar provar para você que The Batman, o filme que acabou de chegar nos cinemas, é sim um filme de terror. Mas antes da gente apreciar o Edward Cullen se aventurando pelos becos sombrios de Gotham, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Bruce Wayne, Sorry. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. Eu não costumo falar muito sobre isso aqui, principalmente porque, afinal de contas, é um canal de terror, mas eu cresci lendo gibi de super-herói. Eu realmente era muito apaixonado pelas histórias da Marvel, eu cheguei a colecionar mais de 1000 quadrinhos, e até hoje eu guardo um carinho muito especial por esse gênero, por mais que eu não goste muito do que está sendo feito com super-heróis atualmente. Por causa da Disney, que se tornou minha inimiga número 1, o cinema atual está muito pasteurizado, ele está muito higienizado. Você não tem mais espaço para filmes que ousam e se arriscam. E no caso do MCU, que é esse universo compartilhado criado pela Marvel, que também é da Disney, a gente tem várias produções anualmente, tanto na TV, quanto no streaming, quanto no cinema, e todas elas são muito iguais. Você tem um detalhe ou outro que foge dessa fórmula. A Warner, por outro lado, e eu tenho muitas críticas ao estúdio, pelo menos está se mostrando um pouco mais corajosa nesse sentido. Depois deles começarem aquele universo horroroso iniciado pelo Zack Snyder, que falhou miseravelmente, eles perceberam que eles precisavam dar mais liberdade criativa para os autores que eles contratam. E por isso, os filmes mais recentes têm uma pegada um pouco mais pessoal, mais autoral. Eles realmente tentam fugir dessa lógica de que super-herói é um gênero e todos os filmes têm que ser iguais. Inclusive, eles começaram a produzir filmes que não fazem necessariamente parte desse universo estendido da DC, que é aquele universo onde tem Liga da Justiça, onde tem Batman, Superman, Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida, enfim. Esses novos filmes eles vêm com uma pegada ainda mais autoral que permite que os diretores criem histórias que não necessariamente precisam ser muito fiéis aos quadrinhos. Assim nasceu Coringa em 2019, que é um filme que eu particularmente não gosto, e agora The Batman. Esse novo filme foi dirigido pelo Matt Reeves, que é conhecido por Planeta dos Macacos, O Confronto e a Guerra, e também pelo remake americano de Deixa Ela Entrar. Assim como por um breve filme que fez um sucesso moderado aí nos cinemas, chamado Cloverfield Monstro. Esse filme não tem relação nenhuma com o universo que é construído pela DC atualmente, e ele toma uma pegada um pouco mais sombria e realista. Quase como os filmes do Christopher Nolan, só que melhor. E mesmo antes de estrear, The Batman já tem dado muito o que falar por conta do elenco. A gente tem o gostoso do Robert Pattinson no papel do Bruce barra Batman, a Zoe Kravitz como a maravilhosa da Mulher Gato, e além de outros atores muito famosos, como Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis e até uma pontinha da Carla Diaz. Sim, essa é uma charada que eu vou lançar aqui, e quem acertar ganha um pirulito. You know, you really could be doing more for this city. Bem, esse aqui é um canal de terror e eu preciso vender meu peixe antes de falar o que eu realmente achei do filme. Mas antes disso, senta que lá vem história, porque a gente vai falar um pouco da sinopse do filme. Ele tem mais de 3 horas, é muito longo, mas eu confesso que eu veria uma versão de 5 horas de The Batman e nem um curta de 15 minutos do Zack Snyder. O Batman tá agindo em Gotham City há mais ou menos 2 anos, defendendo pessoas inocentes e tudo mais,
quando ele acaba se deparando com uma série de assassinatos bizarros provocados pelo Charada, que é meio gay BDSM e que está cometendo uns crimes inspirados na polícia, nas autoridades e em todo o governo por trás de Gotham City. O plano dele é expor um grande esquema de corrupção que flui nas veias da cidade. E nisso, o Bruce, e aqui ele não é um bilionário charmoso, na verdade, ele é meio solitário, esquisito, talvez levemente fedido, mas enfim, ele conta com a ajuda da Mulher Gato e do detetive Gordon, que nessa época não é comissário, para tentar resolver esse crime e descobrir a identidade do Charada. Ao mesmo tempo em que ele também acaba se deparando com alguns segredos do seu próprio passado. E aí a gente tem uma vasta exploração da mitologia do personagem. Tem a aparição do Pinguim, do Carmine Falcone, do Asilo Arkham, até de um vilão bem famoso do personagem que faz uma pontinha especial. É realmente uma carta de amor à história do Batman nos quadrinhos. Na verdade, o que a gente não tem aqui é mais uma cena do Thomas e da Martha Wayne morrendo, e eu vou passar o resto dos meus dias agradecendo ao Matt Reeves por isso. Bem, esse é um resumo bem simplista do filme, é bem básico, eu não chego a arranhar nada da história em si, mas a partir de agora eu vou ter que falar de alguns spoilers do filme. Eu só tô avisando para caso alguém venha reclamar depois, não reclama. A partir daqui, spoiler, beleza? Desde seus primeiros minutos, The Batman já prova que não é o seu filme de super-heróis comum. Principalmente porque o Matt Reeves se aproveita muito do terror para contar essa narrativa. A começar pela estética. Ele filma uma Gotham City que é muito suja, é muito sombria, é decadente. É realmente uma visão um pouco diferente dessa cidade que está muito mais atrelada aos quadrinhos e que outros diretores não insistiram muito ferrenhamente. Por exemplo, se os filmes do Tim Burton apostavam naquele clima mais gótico, uma coisa quase fantástica, os filmes do Joel Schumacher já foram para um verdadeiro carnaval colorido, e eu acho isso maravilhoso. Aí veio o Nolan e transformou Gotham numa Chicago genérica, e depois o Zack Snyder... Bem, sei lá o que o Zack Snyder fez. Mas aqui, o Matt Reeves ele tá mais preocupado em transformar Gotham em Silent Hill. A cidade é realmente muito esquisita, você tem uma névoa que tá passando o tempo todo, não para de chover e tudo é muito escuro. Isso combina muito com o tema de depravação moral da cidade e vai se ligar com uma outra coisa que eu vou falar um pouco depois, que é a ideia de medo político. As primeiras aparições do Batman e do Charada também são dignas de filmes de terror. Você vê eles nas sombras, escondidos, quase como se eles fossem monstros prontos para atacar. É muito digno de nota aqui, porque ele consegue criar uma atmosfera que mostra que esses personagens eles impõem medo. Eles não só assustam as pessoas trocando soco, eles realmente são intimidadores. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Só que o terror desse filme vai muito além da estética ou da direção do Matt Reeves. Na verdade, existe uma base no roteiro, que também é do Matt Reeves, que corrobora com uma ideia um pouco mais ampla de medo político. Esse medo de estar imerso numa estrutura social e de todos os problemas que isso acarreta quando o governo, as autoridades ou as outras pessoas que têm mais privilégio, têm mais poder, não se importam com você. Isso, na verdade, é uma ideia bem presente nas histórias do próprio Batman nos quadrinhos. Essa noção de que Gotham City é uma cidade condenada pelas ações dos políticos, dos mafiosos, das autoridades, até mesmo da própria polícia. E como eles conseguem construir um terreno fértil para que a criminalidade corra solta e a população normal sempre caia nas margens. E aqui você tem mais de um personagem que sofre com esses efeitos. De um lado, por exemplo, a gente tem o Charada, que vê toda essa corrupção acontecendo na cidade e diz: eu preciso fazer alguma coisa, eu vou destruir esse sistema, eu vou acabar com essa estrutura. E isso torna ele um personagem surpreendentemente humanizado. Você quase consegue sentir empatia por ele, porque apesar dele ser um criminoso assassino,
ele não tá totalmente errado de querer desmascarar essa verdade de Gotham City. E do outro lado, a gente também tem a Mulher Gato, que é uma proletária normal, uma mulher que trabalha e que também vê a sua própria vida sendo destruída por toda a corrupção moral da cidade. Você acaba tendo um senso muito grande da impotência que esses personagens têm frente a essa situação. E é um medo que acaba sendo muito real e muito relacionável, tanto com a gente aqui no Brasil como no mundo todo. Essa noção de que o governo contribui para que a vida das pessoas fique pior e como eles conseguem instalar um regime de medo. E é até por isso que você consegue sentir um pouco do porquê as pessoas torcem pro Charada no meio do filme. Você vê a população fazendo cartaz, dizendo que ele tá certo. Ele até consegue reunir um exército de incel lá pro final do filme, mesmo depois que ele é preso. Como eu disse, ele é meio que a variável que expõe o lado podre da cidade e que quebra esse sistema. E por causa disso, ele é meio que o herói? E nesse sentido, eu acho genial como o filme consegue até mesmo colocar em xeque essa percepção de que o Batman é um grande herói. Porque de um lado você tá vendo um cara que é milionário, que é rico, que é hétero, que é branco, que tá nessa moral de privilégio, ele tá no topo da sociedade. E você vê nitidamente nos olhos dele o medo de perder esse privilégio. Mesmo no final, quando ele tá ali confrontando o Charada no Asilo Arkham, você vê que ele tem tudo pra estar do lado do vilão. E até mesmo tentar fazer ele se redimir pelos crimes dele. E os dois construírem uma jornada juntos. Só que quando ele percebe que o Charada tá determinado a destruir tudo isso, ele dá 2 passos para trás. Porque, afinal de contas, como todo homem branco, hétero, cis, privilegiado, ele tem muito medo de perder esse pedestal no topo da pirâmide social. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a goal. It's a warning. Mas, pelo meio do filme, a gente também tem uma outra revelação que indica que os pais do Bruce, o Thomas e a Martha, também estavam envolvidos num esquema criminoso. Não é nada muito grande, na verdade eles até conseguem apostar numa redenção para o Thomas Wayne a partir disso, mas aí a gente também sente outro pilar do medo que é visto através dos olhos do Bruce. Esse medo dele vem da ideia de lutar em prol de algo, de alguma causa, ou então de alguma memória, e descobrir que você está do lado errado da história. Esse medo de você se corromper, de você perder sua moral. E é isso, eu acho que ele acaba fazendo um ótimo trabalho quando ele tá tocando nesses temas, mas eu não gosto muito da solução fácil que eles tomam de dizer: ah, não, Bruce, seu pai era um cara legal, ele estava fazendo isso por motivos muito nobres, porque eu acho que tira um pouco o peso disso. Eu realmente queria ver eles cutucando um pouco mais a ferida e desafiando ainda mais essa percepção do Batman como um herói do povo. Principalmente porque o filme já faz algumas coisas pra desmistificar um pouco aquele meme do ai, o Batman é milionário, ele podia simplesmente jogar rios de dinheiro na cidade, resolver todos os problemas de Gotham City, mas ele prefere sair por aí espancando gente doida. O filme consegue trabalhar isso muito bem, mas eu acho que eles poderiam explorar um pouco mais dessa ambiguidade moral do personagem. Mas o que ele peca aqui, eu acho que ele consegue fazer muito bem com relação a outros personagens, explorar mesmo essa ambiguidade moral. Você tem o Charada, que apesar de comandar o exército de incel e de ser um serial killer, ele tem uma certa razão nas ações dele. Você tem a Mulher Gato, que também é maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus, Zoe Kravitz, se quiser arranhar alguém, vem aqui em casa. Mas além disso, ela também tem toda uma história envolvendo conexões familiares e como isso afeta o dia a dia dela e um plano bem delicado que ela faz para se vingar pela morte de uma pessoa querida. Aliás, muito obrigado, Matt Reeves, por ter feito finalmente uma Mulher Gato bissexual, que a gente estava precisando. E assim, eu vou contar um segredo. Eu nunca fui muito fã do Batman, porque na minha cabeça ele sempre foi muito herói de hétero. Eu não sei. Eu sempre achava ele, ai, essa coisa sombria, e ai, depressão, trevas. Eu nunca gostei dele. Eu gostava do Robin, principalmente o Robin do Chris O'Donnell. Por outro lado, eu sempre gostei muito da mitologia por trás do personagem, principalmente porque ela tem um ar de terror. Você tem essa cidade que é meio gótica, você tem o Asilo Arkham, que é um grande hospício para presos assustadores,
Até mesmo os vilões dele, por mais caricatos que alguns sejam, todos eles têm um pezinho no horror. E eu curto muito o que esse filme faz com essa mitologia. Ele abraça ela e ele retrata ela de uma forma um pouco mais realista, o que eu acho um pouco cansativo, mas consegue ser de uma forma interessante. E eu nem acho que chega a ser algo subversivo. Na verdade, eu acho que esse talvez seja o filme mais fiel à essência dos quadrinhos. E sobre o que eu achei do filme em si, eu amei. De verdade, fazia muito tempo que eu não ficava tão fascinado com um filme de super-herói, porque eu acho que o Matt Reeves aqui tá tentando fazer algo a mais do que um filme de super-herói. E mesmo ele tendo 3 horas, eu não senti passar, eu não fiquei olhando o relógio para ver quanto tempo ainda faltava. Eu realmente fui entregue ali, e ele consegue apostar muito bem nessa ambientação, nessa narrativa. Ele te insere ali dentro de uma forma certeira. Eu gosto muito de algo que o Matt Reeves faz aqui e que eu sinto que tá em falta nos filmes de super-heróis atualmente, que é justamente mostrar como o Batman se preocupa com a população. Mesmo sendo o cara branco, privilegiado, etc. Você vê que a primeira missão dele no filme é salvar gente inocente. E a partir daí, existem várias relações dele com figurantes, com extras ou personagens coadjuvantes, onde ele tá ali determinado a salvar pessoas. Uma coisa que tanto a Marvel quanto a DC, em menor escala, tem feito nos últimos anos é tratar a vida humana quase como um efeito colateral. É algo secundário, que não tem tanta importância nessas histórias e que só tá ali do lado. Os filmes do MCU, principalmente, você não tem nenhuma interação de personagens heróicos com pessoas normais. É quase sempre como se fosse uma grande briga de ego entre o heróizinho e o vilãozinho. Eles estão sempre tentando salvar o mundo, mas esse mundo nunca tem um rosto, nunca tem uma identidade. E mesmo quando aparece, uma vez na vida, outra na morte, eles indo lá e salvando um civil que tá no meio do combate, é muito mais no sentido de eu preciso tirar essa pessoa da minha frente porque ela tá no meio do caminho entre eu e o vilão, e o foco disso aqui tudo somos nós dois. E não só isso, mas eu acho que esse filme acaba desafiando também algumas normas e convenções que a gente se acostumou muito nos últimos anos por causa da Disney relacionada a filme de super-herói. Por exemplo, ele tem momentos assustadores, ele não tem medo de ser brutal e violento, mesmo sendo um filme PG-13, e ele é um filme que transpira tesão. Dá pra você ver claramente que o Batman tá de pinto duro e a Mulher Gato tá com os farol acesos debaixo dos uniformes. Aliás, ainda na parte do terror, eu também gosto muito de como ele se inspira muito em alguns filmes do David Fincher, como Seven e como Zodíaco. Aliás, até mesmo nessa parte do Zodíaco, dá pra ver umas inspirações um pouco curiosas. Porque esse visual do Charada, ele não existe nos quadrinhos e ele, na verdade, é um pouco mais inspirado pelo visual do Assassino do Zodíaco real. Essa coisa da máscara, do couro, e até mesmo o símbolo dele, que lembra um pouco o símbolo do Zodíaco. Isso era algo que estava muito presente nas descrições dadas por testemunhas e sobreviventes do Assassino do Zodíaco. Justice. The answer's justice. Come on, vengeance. Let's get into some trouble. Enfim, resumo da ópera. Pra mim, The Batman é sim um filme de terror, e eu acho que ele abre um terreno muito fértil para explorar essas adaptações mais sinistras dos personagens, inclusive do próprio Batman. Aliás, eu até gostaria de ver alguns vilões um pouco mais assustadores na continuação, tipo o Espantalho ou então o Professor Porco. Eu só fico muito triste desse universo já ter deixado claro que ele é 100% realista, calcado no chão, não existe espaço pra gente com superpoder nem nada do tipo, porque eu queria muito ver uma nova versão da Era Venenosa. Mas enquanto isso não acontece, a gente ainda tem a Uma Thurman que é eterna, né? Agora, eu espero mesmo que eles não usem o Coringa já agora na continuação e que eles salvem esse personagem um pouco pra depois. Pra mim, na minha opinião, eu realmente gostaria de ver um terceiro filme que fosse meio que baseado, meio que inspirado na história do jogo Arkham Asylum, onde o Batman se infiltra no asilo e lá ele precisa enfrentar vários vilões que estão sendo controlados pelo Coringa. Isso seria muito interessante, até porque Arkham Asylum é
Provavelmente minha adaptação favorita do Batman. Mas enfim, digam aí vocês já foram prestigiar o Robert Pattinson como Batman nos cinemas? O que vocês acharam do filme do Homem-Morcego? E se vocês concordam ou não comigo que isso aqui é um filme de terror? Deixa aí nos comentários que eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. E só lembrando dos recadinhos lá de cima, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar isso aqui com quem você acha que gosta de terror, ou de super-heróis, ou enfim, pra gente expandir um pouco mais a nossa comunidade. E é claro, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Mas vou dizer uma coisa. Não tem Batman, não tem Charada, não tem Detetive Gordon, não tem ninguém. As verdadeiras protagonistas desse filme são as unhas de acrigel da Mulher Gato, que saem até das luvas que ela tá usando. Celina, muito obrigado por ser um ícone fashion em pleno 2022. Um beijo!